Como vai, pessoal? Tudo bem? Como eu comentei, hoje eu vou falar sobre o Damodaran. Então seguimos falando do Damodaran. E eu vou falar sobre empresas em decadência. Então, como é que a gente identifica empresas em decadência? Tem uma receita estagnada ou decrescente. Então, anos e anos a receita não cresce, enfim, é bem monótona a empresa. Ou você vê ano a ano a receita diminuindo, né? E muitas vezes não é só da própria empresa, mas do setor como um todo. Você consegue ver alguns setores como um todo, eles passam por dificuldades em alguns momentos. Não necessariamente a gente está falando de empresas cíclicas, né? Tem empresas que em alguns períodos ficam com um faturamento menor, depois ficam com um faturamento maior, principalmente empresas de commodity, por exemplo, que dependem de flutuações internacionais de preço, mas tem outras empresas que não necessariamente são cíclicas e você consegue ver claramente que ela não tem um crescimento todo ano. Então, receita estagnada, margens declinantes ou negativas, então a empresa dá prejuízos ao longo dos anos. A empresa tem feito desinvestimentos, então tem muitas empresas que têm prejuízos e começam a vender seus imóveis, começam a vender suas máquinas, seus ativos para pagar as contas. Então isso é um sinal de uma empresa em declínio, né? Outro sinal, grandes pagamentos aos acionistas. Então imagina uma empresa que nunca pagou dividendo, enfim, nunca teve nenhum pagamento e às vezes ela faz um dividendo muito grande, até superior ao seu lucro, como uma forma de esvaziar o caixa, enfim, tem N possibilidades, mas um exemplo disso era a Oi. A Oi pegava dinheiro emprestado para distribuir aos acionistas, então muitas pessoas entraram na Oi, inclusive é um setor de telecomunicações, né, que a gente sempre fala, mas a empresa começou a dar prejuízo e mesmo assim manteve a distribuição de lucro alta, a distribuição acumulada, né, de lucro, enfim, pegava dinheiro emprestado para distribuir o lucro aos acionistas. Então é um forte sinal de empresa em decadência, quando o lucro do próprio ano não é suficiente para pagar os acionistas. E empresas que têm alavancagem financeira insustentável, né, que pegaram dinheiro emprestado, um volume maior do que elas conseguem efetivamente honrar seus pagamentos. Esses são os principais sinais de uma empresa em decadência, né. O que a gente precisa ter no radar quando a gente fala de empresas em declínio? Na verdade são dois fatores, né. Se o declínio nas operações é reversível ou se é permanente, se tem chance de contornar a situação, enfim, fazer um turnaround e efetivamente ganhar dinheiro com isso. E o outro ponto é qual que é o grau de probabilidade de um aporte financeiro, enfim, da empresa sair da situação com algum agente do mercado injetando capital, enfim, fazendo a empresa acontecer. Então, o Damodaran ele fala que a gente tem duas principais teses quando a gente fala de empresas em decadência. A primeira é uma empresa que vai à falência. A situação é irreversível e na verdade, por que você investiria numa empresa como essa? Imagina que o valor dos ativos da companhia como um todo valem 100 milhões e ela está sendo negociada a 20 milhões no mercado financeiro. Então você pode comprar nessa empresa 20 milhões e tentar vender parcelado, enfim, vender os ativos por 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Então essa diferença acaba sendo o seu ganho. Tem muitas empresas a gente chama de empresa butre, né, que compra massa falida, enfim, que compra ativos em decadência e tentam repassar a um preço maior, tentando ganhar essa diferença. E a outra tese é apostar numa virada que a empresa vai se recuperar, que enfim, ela se tornou decadente por algum motivo e tem sim chance da companhia, enfim, fazer o turnaround e ser bem sucedida. Qual que é a principal questão que o Damodaran fala? Como essas duas teses, né, em empresas de decadência são muito mais arriscadas do que empresas que estão em crescimento ou que são maduras, é muito mais inteligente você diversificar quando você for fazer investimentos desse tipo. Então, quando aparecer alguma oportunidade dessa, não invista um capital grande do seu patrimônio, porque caso dê errado,
você pode perder bastante. Então, nesses casos, é assim, é inteligente fazer diversificação de carteira, para caso você invista em 3 empresas, se uma der errado, as outras 2 você ainda consegue recuperar o capital. Falando nessas teses, né, o Barsi tem 2 bem interessantes, né, 2 resultados bem interessantes. Então, na primeira tese, que a empresa vai à falência, né, se a situação é reversível, no final acabou sendo um dos melhores investimentos que ele fez na vida, que é a Unipar. Ele é acionista desde 2006, então pós-crise subprime em 2008, a empresa deu 700 milhões de prejuízo, desculpa, se eu não me engano. E, enfim, as ações caíram 90 e tantos %, aquela derrocada, e ele continuou comprando as ações desde 2006 em diante, a preço de banana. Ele chegou a ter 10%, 12%, 15% da empresa, e só em 2018, então a gente está falando de 12 anos depois, que a empresa teve um lucro e acabou, enfim, sendo um dos maiores cases dele de sucesso, né? Multiplicou, sei lá, por 40, por 60 vezes o patrimônio investido. Mas qual que era a tese dele? A empresa Unipar era produtora de cloro, e quando ele foi visitar o Parque Fabril, ele ficou admirado com o tamanho de toda a empresa, né? E no mercado financeiro ela valia por volta de 250 milhões, 300 milhões de reais, e ele fez as contas, né? Ele até, na biografia dele, ele comenta que ele foi com a filha para lá e falou: olha, filha, eu não sei se ela vale tudo isso ou não, mas fazer outra empresa desse tamanho é muito difícil com 250 milhões. Então eu vou continuar investindo, porque se ela sair dessa, a gente vai ganhar muito dinheiro, e se ela não sair dessa, com certeza eu consigo vender a um preço maior, né? E a outra aposta dele, né, que exatamente está sendo agora no mercado também, é a IRBR3. Ela teve há 4 anos atrás, 2019, 5 anos atrás, uma fraude contábil. Então seus executivos faziam pilantragem ali no balanço para ganhar bônus extraordinários, e uma empresa também vendia ativos para cobrir esse bônus. Enfim, era um esquema fraudulento bem grande, e as ações caíram 96%, 97% desde essa grande fraude. E Barsi continua comprando, a empresa é do setor de seguro, e a tese dele é que vai voltar a dar lucro, enfim, vai ter retomada, porque o setor dela é importante, é a empresa de resseguro, né? Os principais seguradoras do Brasil utilizam a IRB para fazer o resseguro, então é uma empresa que a chance de quebraria o setor como um todo, então é muito difícil isso acontecer. E esse ano foi o primeiro ano que ela provavelmente vai dar lucro, então o lucro atual está na faixa dos 350 milhões, contra prejuízos bilionários de 2020, 2021, 2022, enfim. Então esse é o primeiro ano que ela vem a dar lucro, e os próprios executivos, né, os novos, todos que fizeram a fraude foram demitidos, né, foi trocada a diretoria, mas o atual CEO comentou que 2025 ainda não é ano de distribuir dividendo, mas 2026 é muito provável que ela volte a distribuir dividendos. Então, para quem acredita na tese e para quem acompanha o ativo, tem muita chance de dar certo, porque a gente voltou a ver lucro nessa empresa. Mas tem que passar por 4, 5 anos com preço em queda e aguentando ver a desvalorização do seu patrimônio, enfim, enquanto você monta essa tese. Então é isso. Quando for investir em empresas em decadência, quando for investir em empresas que, enfim, estão dando prejuízo ou o prejuízo está aumentando, diluam esse investimento, não façam uma posição muito grande do patrimônio, porque se der errado você perde pouco, e se der certo você pode acabar ganhando bastante. Então é isso. E segunda a gente volta a falar sobre objetivos e aportes mensais e, enfim, como construir a sua própria carteira de dividendos. Falar de livros é legal, mas a gente fica muito no campo teórico, né? E eu acho que é mais legal eu trazer pensamentos e atitudes mais práticas para o dia a dia, ou enfim, para vocês efetivamente montarem suas carteiras e não ficar tanto no campo teórico. Então eu vou comentar de livros também, mas isso de falar capítulo a capítulo talvez eu não faça mais, a não ser que seja alguma coisa muito especial, que vocês gostem, enfim. Mas é isso. Obrigado e a gente se vê segunda. Até mais. Bom final de semana.